Então, como estamos nos preparando para nosso dia de missões, primeiro domingo do mês, eu vou pregar essa mensagem que eu estarei pregando aqui na Primeira Igreja Batista Regular de Curitiba. Então, os irmãos vão acompanhar a mesma mensagem. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 15, versículos 8 a 15. Romanos capítulo 15, versículos de 8 a 15. Digo-vos, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, versículo 11: louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Agora quero chamar a atenção nesses versículos 13 e 14, Paulo, depois de convocar a atenção dos irmãos lá de Roma sobre o fato do desejo de Deus para que o evangelho seja espalhado por todos os povos, ele diz: o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Então, o apóstolo Paulo está bem ciente de que o assunto que ele está falando era do conhecimento dos irmãos, não era uma novidade, ele já tinha pregado sobre isso, e ele volta a falar para trazer isso à memória deles. É certo que quando eu estou pregando nas igrejas, eu estou pregando sobre missões, eu estou pregando, não que eu pregue só sobre isso, né? Lá, aqui nossa igreja em São Felipe do Oeste, né? Nós temos passado por vários livros da Bíblia e agora estamos seguindo 3 séries de estudos. Aos domingos nós estudamos o livro de Romanos. E também, na sequência, no culto evangelístico, estou trazendo uma série de estudos no livro de Atos, capítulo por capítulo. E nos cultos às quintas-feiras, no culto de oração e estudo bíblico, nós estamos estudando Salmos. Mas agora, abra sua Bíblia também em Salmo 117. Eu vou seguir esses 2 textos, Romanos 15 e Salmo 117. Salmo 117... porque Paulo cita esse texto aqui lá em Romanos. Em Romanos capítulo 15, versículo 11, ele cita o Salmo 117. Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Então, nós estamos diante aqui de um cântico missionário, com apenas 2 versículos, mas com uma mensagem capaz, então, de mover corações e enviar missionários. Esse é o Salmo 117, né? O menor capítulo da Bíblia e, paradoxalmente, um dos mais abrangentes. Ele nos chama a olhar além das fronteiras de Israel e vamos aplicá-lo também além dos limites da igreja local. Então, vejamos os confins da terra sendo convidados a orar e adorar o Senhor. Em Romanos capítulo 15,
Paulo usa esse salmo, né, versículo 11, para mostrar que desde o Antigo Testamento, Deus já planejava incluir os gentios, os povos, as gentes do mundo inteiro, inclusive os mais distantes, na adoração verdadeira. E esse é o nosso chamado também. Desde 2008, quando nós iniciamos o Ministério Brasil-Índia Visão 2020, agora chamado Confins da Terra Visão 2020, nós temos dedicado então a nossa vida a fazer este salmo acontecer. Que todos os povos, né, lá do Nepal, Índia, até aqui a Guiana, aos interiores do estado de Rondônia, nosso querido Brasil, né, louvem ao Senhor. Nosso tema é que o plano eterno de Deus é formar um povo de todas as nações que o louve em espírito e em verdade. Então, a mensagem, irmãos, do Salmo 117, confirmado lá em Romanos capítulo 15, mostra que Deus está chamando todos os povos, todas as etnias para o louvarem por causa da sua misericórdia e da sua verdade. Então, esse salmo nos convida, nos chama, né? Exige uma igreja comprometida com a proclamação fiel da verdade de Cristo. Então, vamos considerar aqui três verdades missionárias que são extraídas desse salmo e do ensino de Paulo em Romanos capítulo 15. A primeira verdade é que o chamado é universal. Todos os povos devem louvar o Senhor. Salmo 117:1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. O louvor é o objetivo final das missões. A adoração ao verdadeiro Deus. Deus não quer apenas que os povos sejam informados, mas que eles se tornem adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, missões, como disse John Piper, existe porque a adoração ao Deus verdadeiro ainda não existe. O Evangelho transforma pecadores em adoradores. Todos os povos, sem distinção, estão sendo chamados, estão sendo convidados. Irmãos, a Índia tem mais de 2.500 grupos étnicos, que nós chamamos de povos, né? O Brasil tem, assim, por volta de 300 a 400 povos. A Índia, que é 3 vezes menor em extensão territorial, tem 2.500 povos. No mundo, há mais de 7.000 povos que nós podemos dizer que ainda não foram alcançados. Normalmente, os missiólogos, eles definem um povo não alcançado, um povo que tenha menos de 2% de cristãos operando no meio deles. A Índia inteira tem 2% de cristãos, sendo que desse 2% está incluído todo mundo que se diz cristão. Alguns cujas doutrinas são muito diferentes das doutrinas bíblicas. E eu posso citar, entre esses, a Igreja Católica, que ainda que defende muitas doutrinas básicas que nós pregamos, na prática eles creem muito diferente, né? Temos doutrinas semelhantes, mas que na prática eles, como Jesus falou sobre os fariseus, eles deturpam, eles obstruem com as suas tradições. Por exemplo, que há um só Deus, né? Essa é uma
uma verdade que a Igreja Católica prega, que nós pregamos também, mas quando você vai ver o Deus que as pessoas imaginam, não é o Deus das Escrituras. Estão adorando um Deus que eles imaginam, que eles inventam. Deus é a Trindade. A Igreja Católica defende muito bem a doutrina da Trindade. Mas na prática, eles oram a Maria como se ela tivesse atributos divinos, como fazendo parte da Santíssima Trindade. Ainda que na doutrina mesmo pregada, não é isso que eles defendem. Eles defendem muito bem a doutrina da Trindade. Eu estou falando que na prática, o católico, né, ele põe Maria numa posição tão alta, chamando a mãe de Deus, o que não é errado. A expressão mãe de Deus em si não é errado, mas depende do que você entende por ser Maria, mãe de Deus. Que Jesus é Deus, essa é a grande verdade. Se você está falando que Maria é mãe de Deus porque você acredita que Jesus é Deus, então está certo. Mas quando você coloca Maria num pedestal mais alto, pede para a mãe que o filho atende, como se Maria fosse a intercessora, a Bíblia diz que só é um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quer dizer, a parte humana de Jesus, né? Porque ele é Deus, mas também é humano, né? Quando ele se fez homem e habitou entre nós, ele se fez carne. E é a humanidade de Jesus que se tornou, então, o intermediário entre a divindade e nós, homens pecadores. Então, a missão da igreja, ela é universal, mas ela começa com um coração que seja fiel a Deus e a sua palavra. Esse é o clamor de Deus, desde o Antigo Testamento. Paulo cita o Salmo 117 aqui em Romanos capítulo 15, como parte de uma corrente de passagens. Ele fala ali no versículo 10, regozijai-vos, ó gentios, com o seu povo. Ele está citando Deuteronômio, capítulo 32. Regozijai-vos, ó gentios, ó povos, com o seu povo. Quer dizer, para se unir com o povo de Israel, na adoração ao verdadeiro Deus. Aí chega no versículo 11, ele diz, louvai ao Senhor todos os gentios, todos os povos. E no versículo 12 ele diz, haverá a raiz de Jessé, que se levantará para reger os gentios. Essa é a primeira verdade, então, que nós encontramos aqui no texto, né? O que o chamado é universal. Todos os povos devem louvar ao Senhor. E o fundamento, essa é a segunda verdade, o fundamento é teológico. Louvamos por quem Deus é. Versículo 2, porque a sua benignidade é grande para conosco e a sua verdade dura para sempre. Então, a misericórdia de Deus nos alcançou, irmãos. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus gracioso. Essa palavra benignidade aqui, no hebraico, reset. Eu consultei comentários, porque eu não sou especialista em hebraico não, mas fala do amor leal. Não um amor apenas em palavra, não um amor romântico, mas é um amor imutável, ativo. Esse é o amor de Deus, né? Isso aponta para a cruz. Vamos para Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha que Paulo fala a seu discípulo Tito. Paulo estava preparando ele, né, e treinando ele. Agora ele já era, na verdade, um ministro. Paulo, como apóstolo, estava usando Tito como um missionário, preparando outros obreiros ainda, para em cada cidade ter mais obreiros pregando. E Paulo fala lá no capítulo 2 de Tito, versículo 11, porquanto a graça de Deus, a bondade de Deus, como diz outra versão, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente,
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, o que Paulo está ensinando aqui? Que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E através da sua palavra, o evangelho, essa graça que foi revelada na cruz, mas também nas escrituras, que contam toda a história do evangelho, ela nos educa, ela nos ensina, né, que nós, uma vez que cremos no Senhor Jesus Cristo, vamos procurar viver também separados da impiedade, das paixões mundanas, podendo viver nesse século, nessa época, nessa era em que vivemos, que é tão conturbada, tão difícil, tão antagônica a Deus, podemos viver de uma forma sensata, justa e piedosa. E ainda aguardando, né, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? É aquele que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, para nos purificar e para fazer de nós um povo separado, o povo de Deus. A mesma coisa Paulo disse a Timóteo, outro dos seus discípulos que ele preparou para treinar outros obreiros que por sua vez iam treinar outros, graças a esse método do apóstolo Paulo de preparar obreiros que vão preparar outros obreiros, o evangelho chegou até nós. E na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, ele convoca as pessoas dizendo, antes de tudo, primeira coisa, ele exortava os irmãos a orarem, a usarem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça a favor de quem? A favor de todos os homens. Temos que orar por todos, inclusive e especialmente para aqueles que estão em eminência, investidos de autoridade, né, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que possamos então viver uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Então, talvez sofremos muito porque nós não temos orado como deveríamos. Temos que orar mais, temos que orar pelas nossas autoridades, orar que Deus haja com firmeza, né, com misericórdia, colocando no poder homens justos, tirando do poder aqueles que são desprezíveis, que estão procurando deturpar todos os princípios que nós defendemos das Sagradas Escrituras. E Paulo diz, isso é bom e isso é aceitável diante de Deus. Quem é Deus? Ele diz aqui, nosso Salvador. E o que ele fala em seguida no versículo 4? O qual, ou seja, Deus, né, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu sei que existem vários tipos de interpretações, mas sem ir muito longe, vamos ficar naquilo que está evidente, claro aqui, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí Paulo explica o porquê. Porque há um só Deus e um só mediador, né, entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Não precisamos de outro homem ou outra mulher, senhora, seja o que for, né? Algum santo para ser intermediário. É por isso que Jesus, quando ensinou os discípulos, ele falou, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele nunca Jesus disse que temos que orar e pedir para alguns dos seus santos.
A Bíblia fala dos homens santos. Aliás, a Bíblia fala que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é santificado em Cristo Jesus, se torna santo, não por declaração de outro homem, mas porque Deus o declara separado, santo. Mas nós não devemos pedir para pessoas que já morreram interceder por nós. Não. Jesus Cristo é o único intermediário, mediador entre Deus e os homens. Veja o que está escrito aqui: Cristo Jesus, homem. Ele é tanto Deus quanto também homem. E por isso ele é o que pode interceder por nós. Ele se deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse é um tempo oportuno em que estamos trazendo de novo uma verdade que você já sabia, já tinha ouvido, precisa ouvir novamente e entender o porquê nós devemos sair e pregar o evangelho a todas as nações. Esse é o fundamento teológico. Não fomos salvos porque merecíamos, mas porque ele é misericordioso. Teve misericórdia de nós. Ele quis nos salvar porque ele, de alguma forma, olhou para nós e se sensibilizou. Nós não merecíamos, mas ele foi atrás do pecador. A cruz é o maior ato missionário de Deus. Missões não existe parado, né? Missões tem que haver um movimento, você tem que sair do lugar. Deus enviou o seu Filho. Ele saiu do seu lugar, da sua zona de conforto, e ele veio até nós, se fez homem, tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, ele levou sobre si. Então não há salvação sem essa verdade. Não se trata de bem-estar social, nem de cultura. Trata-se da salvação do pecado e da reconciliação com Deus. Então, irmãos, que fique bem claro, a missão não é fazer as nações mais civilizadas, né? Mas mais submissas ao senhorio de Cristo. Eles precisam entender quem Cristo é, o Deus de misericórdia e de graça e de bondade, que demonstrou isso, não apenas falou. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A igreja precisa proclamar esse fundamento com uma separação. Somos o povo de Deus. Missões que não proclamam a benignidade de Deus em Cristo e tentam unir verdade com erro, não agrada a Deus. Nosso ministério na Índia, Nepal, né, e depois agora, mais recentemente em Moçambique, e de alguma forma ligado ali também com a Guiana, através do missionário pastor Renato, eu tenho sempre contato com ele. Aliás, agora eu estive em Manaus e tivemos um bom tempo de comunhão juntos, perguntando sobre como estão as coisas lá, e estamos tentando de alguma forma manter ele, né, animado na obra, contribuindo um pouquinho, como muitas outras igrejas o fazem, para o sustento dele. Mas nosso ministério tem sido feito assim, com missionários locais, fiéis, que eles foram ensinados com um material bíblico. Agora estou traduzindo material bíblico de qualidade, né, procurando encontrar bom material teológico, né, com muito cuidado doutrinário, e assim, com a ajuda da inteligência artificial, eu posso trabalhar e fazer as correções do inglês para o hindi, e mando para o pastor Amiá, que ainda dá mais uma olhadinha ali e monta as apostilas para nossos alunos, né? Sem nenhum compromisso ecumênico ou com adaptações perigosas. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui nesse texto
é que o chamado é universal, todos os povos devem louvar o Senhor. A segunda coisa é que o fundamento tem que ser teológico, louvamos por quem Deus é. E agora a terceira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que o compromisso é eterno. O compromisso é eterno. A sua verdade permanece para sempre. A fidelidade do Senhor permanece para sempre. Salmo 117, versículo 2. O que sustenta a missão é a fidelidade de Deus. Os desafios são grandes, desde as castas na Índia, até a resistência espiritual, entre tribos remotas. Mas Deus é fiel. Os planos de Deus não podem ser frustrados, a Bíblia diz. A verdade dele vai triunfar. O evangelho não muda. Você lembra do jovem rico que queria saber como ter a vida eterna? E a Bíblia diz que Jesus, fitando naquele jovem, o amou e disse: quão difícil é o rico entrar no reino de Deus, porque ele, amando as riquezas, virou as costas para Jesus e foi embora. O que é interessante é que a Bíblia diz que Jesus, fitando nele os olhos, o amou, mas não mudou o seu plano. Não disse: tá bom, venha cá, como às vezes os pais fazem com os filhos, Os pais falam: não faça isso, senão você vai apanhar. Aí o filho faz a birra e ele desobedece, e aí o pai fala de novo e não corrige seu filho, E tá bom então, só um pouquinho, Não, Deus não faz isso. A verdade de Deus é para sempre. A verdade do Senhor permanece. Por isso, resistimos à pressão também de mudar a mensagem para agradar cultura, para ganhar influência política. Infelizmente, um dos meus heróis, eu traduzi o livro dele, K.P. Yohanna, era um pregador bem evangelista. Ele também fez o Instituto Haggai e ele tinha escrito um livro que foi lido no mundo inteiro, mas estava só em inglês. Então eu escrevi para a organização dele pedindo direitos para traduzir aquele livro, e eles falaram: olha, tem um outro homem aí do Brasil que também pediu, porque vocês dois não trabalham juntos para produzir uma versão só. E esse jovem, ele era um piloto. Na verdade, quem entrou em contato comigo não foi o próprio que estava traduzindo, era um dentista, primo dele, que era da Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, e que me colocou então em contato com esse piloto, e juntos nós traduzimos aquele livro, e eu gostei demais. Ele me influenciou muito. Isso foi lá para os anos 2005, 2006, por ali, 2007, porque em 2008 eu já estava decidido, e saí lá de Mauá da Serra para ir para a Índia. Foi quando então eu fui para a primeira igreja batista regular de Curitiba, que então juntos planejamos ir para a Índia. Mas depois, conhecendo esse pregador um pouco melhor, vi que ele estava mudando para crescer, e eles cresceram fenomenalmente para o mundo inteiro, mas ele mudou demasiadamente toda a estrutura dele. E talvez ele não mudou a essência do evangelho, mas ele fez muitos acordos para ter aquela influência política. Ele faleceu há pouco tempo e eu fico triste, porque era alguém com uma boa visão, mas que se perdeu em algum ponto. Se a verdade permanece, a igreja deve permanecer firme na verdade, mesmo que isso custe tudo. Foi Paul Washer que disse isso. Se a verdade permanece, a igreja deve permanecer firme nela, mesmo que isso custe tudo. É por isso, irmãos, que seguimos enviando
trabalhando na tradução das Escrituras. Quando eu digo enviando, porque eu estou preparando obreiros lá na Índia, através do Seminário Batista Boas Novas. O pastor Amiá, além dos alunos que temos online, o pastor Amiá também vai começar agora a segunda turma de alunos que estudam com ele presencialmente, mas que estão mais assim em lugares que não dá muito para internet fazer aulas online, mas estamos trabalhando nisso, preparando obreiros, né? E mesmo estando aqui no Brasil, a nossa missão não parou. Estamos aqui plantando uma igreja em Rondônia, com grande desejo de ter outro casal de missionários trabalhando junto comigo, para que eu possa fazer outras partes, né, da nossa missão, ensinando online no seminário lá em Siliguri, traduzindo teologia para o Hindi com integridade, procurando material de qualidade, material bom. Tudo isso é possível porque a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Esse menor salmo da Bíblia carrega o maior clamor missionário. Louvai ao Senhor todos os povos. Esse clamor, ele ecoa de Gênesis até o Apocalipse. Esse clamor, né, de Abraão, que Deus disse para ele: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, até o apóstolo Paulo, que cita o Salmo 117, de Israel, o povo escolhido de Deus que falhou na sua missão, mas não foram endurecidos para sempre. Deus tem um plano maravilhoso para o povo de Israel e devemos estar orando para o povo de Israel, e um dia a Bíblia fala: todo Israel será salvo. De Israel até a igreja, outro povo especial, povo zeloso que deve ser, de boas obras. A Bíblia diz que nós não devemos ser escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então a igreja é um povo, né? E de Rondônia até a Índia, do outro lado do mundo, nós devemos então clamar, né, que todos os povos da terra possam encontrar o Deus verdadeiro. Você já foi transformado de pecador para um adorador? Você é um adorador? Eu não disse que você mudou de religião, né? Tem pessoas que mudam de religião, mas continuam ainda nos seus pecados. Eles não passam pelo novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência pessoal que é baseada na fé, na obra de Cristo. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo e o confessa com a sua boca que Ele é o Senhor, ele é salvo, ele nasce de novo. Então, você está investindo em missões com essa pureza doutrinária que deve ser? Está disposto a orar sempre pela obra missionária, não só uma vez por mês no dia de missões, mas estar orando pelos missionários, orando pela vida espiritual deles, cuja batalha às vezes é mais pesada, porque eles são líderes e Satanás quer atrapalhar a liderança, tirar a visão da liderança, para que então ele consiga prejudicar a obra de Deus. Como Paulo pedia oração por si mesmo, né? Ore para que eu possa pregar como devo fazer. Contribuindo também, você está disposto a contribuir? Não aquele básico que você dá para o dia de missões, não simplesmente seu dízimo à igreja, mas contribuir até doer. Um investimento na obra de Deus, reconhecendo que Deus tem abençoado você para que você seja uma bênção para outros. Você está disposto a ir
além das fronteiras da igreja, ser usado por Deus de alguma forma, até mesmo como um missionário? Você já se dispôs dizendo a Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se Deus quiser enviar você, Ele vai, mas você deve estar disposto e falar tal como Isaías. Hoje, o Deus eterno, Ele chama todos os povos para o adorarem. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele está te chamando para fazer parte dessa obra santa. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça. Obrigado porque o Senhor desejou que fôssemos salvos e provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque o Senhor convida todo aquele que quiser, tome de graça da água da vida. Ainda que a sua palavra diz sobre a soberania do Senhor na nossa salvação, a salvação pertence a Deus. Que o Senhor tem escolhido aqueles que creem em Ti como um povo santo, separado, chamado para fora desse mundo, desse sistema. Oh Deus, cremos nessa verdade soberana da atuação do Senhor na nossa salvação. E cremos também, ó Deus, que o Senhor deseja que o louvor seja genuíno, que parta do nosso coração, e nós só podemos fazer isso com a atuação do Senhor em nós. Transforma, ó Deus, o nosso coração, transforma aqueles que estão ouvindo essa mensagem, ó Deus, que o Senhor possa levantar mais obreiros para a Tua santa seara, pois a seara é grande e os ceifeiros são tão poucos. E rogamos que o Senhor, ó Deus, nos mande mais obreiros para essa santa seara. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.